tarde, amados, amadas, graças. Ok? Boa tarde, amados, amadas, graças. Que prazer, bom, mais uma vez estarmos aqui reunidas, nosso chá das amigas, aqui com as nossas amigas queridas, mulheres da rede. Que bom, muito bom. Eu sei que, assim como nós, espero que vocês estejam com muita saudade de nós, assim como nós estamos de vocês. E também, queridas, nós essa semana começamos a retornar às nossas reuniões virtuais, né, devagarzinho, mas ainda nós estamos fazendo nossas reuniões virtuais porque nós ainda não fomos liberadas para estarmos presenciais, mas não tem problema. Estamos aqui reunidas, espero que vocês estejam com a gente, em nome de Jesus, todas aí abençoadas, guardadinhas, saudáveis. E hoje, nessa tarde, nós pensamos em compartilhar com vocês algumas das nossas vivências nesse período e algumas percepções daquilo que nós temos vivido nesse período. Presente aqui comigo, então, como eu disse, as meninas da rede, minhas amigas queridas. Eu não vou falar o nome, que nós estamos em muitas, todas aqui. E eu quero agradecer a presença delas. Também quero agradecer a presença de uns varões aqui conosco, que têm nos ajudado. Muito obrigado, Ezequiel, Mateus. Que vocês sejam abençoados, você também. E que prazer, e que bom, né, estarmos aqui. Nós também pensamos, queridas, em compartilhar com vocês uma palavra que seja de bênção na vida de cada um. E convidar para estar presente conosco um profeta da Bíblia, que ele vai estar com a gente aqui nesse chá, participando da nossa conversa, das nossas interações aqui. Mas antes eu queria chamar uma pessoa mais especial ainda para estar conosco, que é o Espírito Santo. Cada um de vocês que estão nos assistindo, eu sei que o Espírito Santo está com vocês aí, mas aqui nesse local agora em especial, eu quero dar a preferência para ele, o convite para ele, um convite especial para ele estar conosco. Que ele esteja nos dirigindo, nos guiando e falando conosco também através dessa live. Em nome de Jesus. Amém? Bem, amadas, como eu disse, né, eu trouxe para a nossa bate-papo aqui hoje, para a nossa interação, para nós interagirmos, uma figura muito especial, que é o profeta Elias. Todo mundo conhece o profeta Elias? Todo mundo aqui, né? Eu sabia, porque é uma figura muito conhecida nossa, e nós queremos aqui, através da vida deles, fazer algumas, vamos dizer assim, observações que possam ser de experiência para nossas vidas. Então, amadas, o profeta Elias, ele foi um homem que se destacou demais entre nós, os cristãos. Se destacou e se destaca, né? Quem não conhece Elias, a história dele na caverna, sei que todo mundo, de alguma maneira, já ouviu falar alguma coisa dele. Mas, em especial, eu quero, nesse momento, chamar a atenção, quem era Elias? Quem era Elias? Vocês podem me dizer quem era Elias? Elias foi um profeta, né? E um homem muito usado por Deus. Mas você pode dizer assim para mim, você pode perguntar, mas aí, ele tinha alguma coisa especial para ele ser usado como um profeta? Como para Deus o separar, para ser tanto usado? Não. Se a gente for atrás e conhecer a história dele, ele era um homem comum, assim como nós, não tinha nada de especial, mas ele foi um homem que Deus separou para fazer a diferença na nação de Israel no tempo em que ele viveu. E, então, Elias, ele foi separado por Deus para quê? Para confrontar a idolatria que existia na terra naquele período, né? Porque Elias, ele estava vivendo no tempo do rei Acabe e da sua esposa Jezebel. E nós sabemos, e na história conta, que esse rei Acabe foi o pior rei que Israel podia ter tido. O pior, né? No tempo do rei Acabe e da sua esposa
vamos dizer, se destacou por ser um dos que mais estavam contra, né, foram que aqueles que mais abandonaram o Senhor, nós vamos encontrar relatado que foi Acabe. Então imagine, queridos, Acabe e a sua esposa Jezabel, eles cultuavam o Deus Baal, tá? E aí esse Deus Baal, ele era aquele que se dizia, né, que ele controlava as estações do ano, a chuva, as colheitas e a própria terra. Então imagina, Elias, né, Deus disse a ele, vai até lá, confronta a eles, e sabe qual foi a maneira com que ele foi confrontar o rei? Foi dizer para ele que a partir daquele momento não ia mais chover em Israel. Então imagine, olha o confronto, né, contra o rei. Ele estava enfrentando o próprio Deus dele, o Deus que eles estavam cultuando. Então, amadas, olha só a coragem de Elias, né? E naquele momento, a partir daí, quando ele disse que não choveria mais na terra, não choveu mais. E a terra, então, sem chuva, já que eles viviam da agricultura, houve uma seca muito grande em Israel. E o povo, né, ficou na pobreza. Tudo que eles precisavam da chuva, se alimentavam. Então, na terra, foi um período de grande seca e de fome. Mas, nesse período, Deus cuidou sobrenaturalmente da vida de Elias. Ele separou Elias num lugar especial, onde tinha um riachozinho. Eu estou contando a história aqui para vocês, e se vocês quiserem confrontá-la, né, eu gostaria muito que vocês fossem depois e lessem lá em 1 Reis, do capítulo 17 até 2 Reis. Acho que todo esse capítulo a gente vai ver a história de Elias. E é uma história muito interessante. E seria muito legal se vocês fossem lá e confrontassem tudo que eu estou falando. Então, amadas, como eu disse, né, Deus então separou Elias. Ele foi para um lugar onde tinha um rio, né, um riacho. Ele tinha água então para beber. E imagina, Deus mandou que os corvos fossem até ele e alimentassem tanto de dia como de noite. Então, todo dia ia lá, os corvos levavam pão o pão e a carne, né, para que ele se alimentasse. Então, durante todo esse período que houve seca na terra e fome, Elias ele foi privilegiado, porque Deus cuidava dele de uma maneira sobrenatural. Bom, mas aí chegou uma hora que o riachozinho lá secou, porque não tinha chuva, né, então a água acabou. E o que aconteceu? Deus então mandou que Elias fosse até uma viúva. E essa viúva, quando ele chega lá, claro, todo mundo estava passando fome, todo mundo estava na pobreza, ela também não ficou atrás. Mas, através da vida de Elias, Deus agiu também de uma maneira milagrosa, sobrenaturalmente. O que aconteceu? Ela tinha só um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha na casa dela. E ela disse para Elias que ela não tinha mais nada. E ela estava esperando praticamente acabar tudo aquilo e ia morrer. Mas a Elias falou para ela, né, que a partir daquele momento não faltaria nem azeite e nem a farinha na casa dela. E verdadeiramente isso aconteceu. Aí ela alimentou a ela, o seu filho e ao próprio profeta. Então eles foram alimentados pelo milagre do Senhor através de Elias. Mas ainda não bastando, o que aconteceu? O filho dessa viúva ficou muito doente. E ele foi tão grave que ele chegou a falecer. Mas Elias estava ali. E através da vida dele, operou um milagre. E ele voltou à vida. Então, olha quantas coisas Deus fez através da vida do profeta Elias. Né? Gente, estou contando tudo isso para chegar no clímax da história, tá? E aí, o que a gente vê mais para frente, então? Bom, então, olha só, foi alimentado pelos corvos, fez o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. Ele também ressuscitou, né, um filho da viúva. E chega um momento que Deus fala para ele voltar e novamente enfrentar o rei Acabe. E olha só como esse profeta ele era corajoso. Em nenhum momento ele subiu. Ele falou, não, eu vou.
E ele voltou e foi até lá e confrontou novamente o rei Acabe. E ele disse para o rei: eu quero que você reúna todos os seus profetas, todos os profetas, quero que você reúne o povo e que todos conheçam agora definitivamente quem é o meu Deus. E o que ele fez? Ele desafiou todos os profetas, que eram mais ou menos um número, quem sabe quantos números foram? 450, né? 450. E fora os que serviam lá no templo. Então, a gente crê que deveria ter um número lá sei lá, chegava até uns 900. Mas a gente conta os 450, tá? Então, esses 450, ele desafiou a quê? Que cada um deles, tanto Acabe quanto esses falsos profetas, eles iriam levantar um altar ao seu Deus e aquele altar em que descesse o fogo do céu e aquelas ofertas fossem consumidas, esse seria o Deus, né? O Deus Todo-Poderoso. E ele desafiou então os profetas. E o que aconteceu? Os profetas, os 450, ficaram lá, orando, né? Chamando o Deus dele, Baal, e ficaram o dia inteiro e ficaram esgotados e nada aconteceu. E aí Elias, né? Foi lá tranquilamente, levantou o altar ao Senhor e fez uma oração rapidinha, muito curta, e o fogo desceu. E nesse momento, todos, né, que estavam ali se ajoelharam e reconheceram que quem era Deus, quem era o Deus Todo-Poderoso, né? Então vocês viram que milagre, né? O que Deus fez através da vida de Elias. Mas aí, nesse momento, Elias manda prender todos esses falsos profetas e eles são todos mortos. Quer dizer, então, nesse momento, pensa como que o povo, né, viu os milagres que o Senhor tinha feito através da vida de Elias. E aí, dali alguns dias, dali um pouco, né, dali uns dias, Elias foi lá, orou, e aí a chuva voltou a cair na terra, né? Então, mais um milagre através da vida de Elias. Mas, queridos, você acha que aconteceu o quê? Que o rei Acabe e a sua esposa ficaram felizes com isso? Vocês acham? Ficou feliz? Então, o que aconteceu? Nesse momento, Elias, ele recebe a rainha, né, de Jezabel. Ela dá uma sentença de morte para Elias. Sabia, Kate? Manda matar Elias. E aí, o que acontece? Elias recebe essa notícia de que ela estava assim, com ódio mortal dele, que tinha decretado a morte dele. E ele, nesse momento que ele recebe essa notícia, isso trouxe um desespero para ele. E ele ficou assim, com medo, né? Com medo da situação. Agora vocês podem perguntar para mim. Vocês não querem perguntar nada? Mas foi esse Elias que matou os 450. E aí ele estava lá com medo de uma rainha que praticamente já estava sido vencida. Então, queridos, infelizmente nesse momento, né? Elias ele ficou tão desesperado que ele não pensou em tudo aquilo que Deus tinha feito para ele, em tudo aquilo que Deus foi na vida dele, como ele tinha sido usado para Deus, e ele vai para um deserto. Vai lá até que ele vai para a cova, vamos dizer assim, né? Para a cova, né? Para a cova. Aí imagine, um homem, né, tão usado, que Deus, através da vida dele, fez tantos milagres, e naquele momento ele ficou daquele jeito. E aí eu fiquei pensando, agora a gente vai fazer uma reflexão para a nossa vida hoje, que muitas vezes nós também agimos assim, não é? Porque, olha, nós temos um Deus todo-poderoso, conhecemos tudo que Deus fez, tudo que Deus já fez nas nossas vidas, a nossa salvação, quer dizer, são coisas assim sobrenaturais, e muitas vezes quando vem uma notícia difícil, uma notícia ruim, como foi o caso que nós entramos agora nesse período aí
da quarentena, né, que nós ficamos acho que nós damos quase 90 dias, né, de quarentena, né, reclusos em casa, e muitos daqueles de nós, os filhos do Senhor, estão muitas vezes assim, na cova, lá depressivo, né, com medo. E foi assim também com Elias. Eu também estou comentando isso para que a gente também não fique achando que, como eu falei, Elias e nós somos iguais. Ele é tão comum a vida de Elias quanto a nossa vida. Então não há diferença, né? A gente pode falar assim, mas ele era um profeta, né? Como é que aconteceu isso com ele? Não, ele era um homem comum, como nós. Então, se pode acontecer com ele, pode acontecer conosco. Mas o importante é a gente ver o que aconteceu depois com Elias. E o que aconteceu? Bom, aí nesse momento, né, que Elias ele fica assim, desesperado, ele vai para o deserto. Ele vai no deserto, e nesse deserto, Deus está com ele. Deus cuida dele. Porque o nosso tema de hoje, queridas, nós não estamos sozinhas, não é? E por falar nisso, antes de eu continuar, eu esqueci de falar uma coisa para vocês. E vocês não me lembraram, né, meninas? A gente vai fazer um sorteiozinho no final. A gente gosta muito de presentes, né? E nós vamos fazer um sorteiozinho no final. E tem uma palavra-chave. Que para que você, na hora que no final a gente vai ter um louvor, e durante o louvor a gente vai fazer o sorteio. Aquelas mulheres que estão conosco, e escreverem, né, a palavra-chave. A partir do momento que a gente colocar o louvor, nós vamos fazer um sorteio e nós vamos distribuir três brindes. E a palavra-chave, as meninas vão dar uma dica daqui a pouco para vocês. E ela daqui a pouco vai aparecer, tá? Então preste atenção que a partir de agora a palavra-chave está valendo, tá? Bom, então como eu estava falando, Elias então ficou desesperado, de tal maneira que ele vai para o deserto, e no deserto o Senhor não abandonou. Apesar de Elias estar desse jeito, né, tão desesperado, não enxergando tudo aquilo que Deus tinha feito através da vida dele, o Senhor sempre esteve com ele. Como eu disse, né, o Senhor nunca nos deixa só. Nós não estamos sozinhas, não estamos sozinhas. Em todos os momentos das nossas vidas, o Senhor está conosco, mesmo que você esteja no deserto, mesmo que você não esteja vendo. E assim, Elias, nesse momento de deserto, Deus o alimentou. Os anjos, queridas, os anjos foram lá servir a ele, porque Deus sabia que ele precisava de comer, de se alimentar para não morrer, né? E Deus que cuidou dele nesse momento, assim, de uma maneira sobrenatural também. Mas mesmo assim, Elias ainda não conseguia se levantar. E ele fica de tal maneira que ele vai para a caverna. Então imagine, o que aconteceu com Elias? Ele não queria ver ninguém. Ele foi para a caverna porque ele não queria ouvir ninguém, não queria conversar com ninguém, não queria que ninguém falasse com ele. Ele queria ficar sozinho, né? E aí a gente vê também situações em que acontece isso conosco também. Nós queremos ficar sozinhas, não queremos orar, não queremos conversar com ninguém. As pessoas nos procuram e nós não queremos dizer o que está acontecendo conosco. Então, mais ou menos, é assim que eu vejo que a situação de Elias foi. E aí? Mas nesse período que ele estava lá na caverna, e ainda acontece isso, queridas, quando nós estamos nesse processo, né, de estarmos isoladas, as tempestades ainda vêm, os temporais também ainda vêm, para deixar com que nós não ouvimos, não nos atentemos para que Deus está do nosso lado. Mas no momento em que Elias respirou, né, ele teve uma calma em certo momento lá que ele estava, ele conseguiu ouvir a voz de Deus. Veio uma brisa suave, diz a palavra, e ele conseguiu ouvir a voz de Deus. E quando ele conseguiu ouvir a voz de Deus, o que acontece? Deus dá um comando para ele e diz para ele se levantar, né? E lá, eu quero só deixar registrado essa passagem, porque está lá em 1 Reis 19:4, que aí, né, o que Deus fala para eles, né? Deixa eu ver se 19:4 é assim. Deixa eu ver, tá.
que Deus fala para ele assim, né? Saia e volte da onde você saiu. Então, amadas, Elias volta, sai, ele ouve a voz de Deus. Esse é o segredo aí que eu encontro. Ele obedece. O Elias, o destaque que a gente pode dar para ele era um homem que orava, ele era um homem obediente e ele era um homem corajoso. Porque pensa, naquele momento que ele conseguiu entender e ouvir a voz de Deus, ele na hora, ele se levanta e ele obedece. Eu creio assim que eu espero nunca passar por essa situação, nunca. Eu não sei se saber que eu teria que voltar de novo, enfrentar lá novamente tudo aquilo lá, né? Sabendo que eu estava com um comando que estavam atrás de mim para me matar. Então pensa, ele não titubeou, ele levantou e foi lá enfrentar novamente o rei Acabe e a rainha Jezabel. Então nesse momento que ele ouve, né? E ele volta ali e diz, né, quando nós vamos lá na palavra, que Deus operou maravilhas através da vida dele, novamente, que ele volta, né, naquela situação, mesmo naquele começo. E daí, o que Deus faz? Deus, então, através dele, ele recupera aquela ousadia que ele tinha, né? E aí, mais tarde, ele vai de novo confrontar Acabe. E aquele decreto que ele tinha de morte para ele que decreta a morte para Jezabel. E ele fala para Jezabel como que ela iria morrer. Olha que tremendo, né? Então, eu quero dessa situação que a gente está analisando. Na realidade, eu estou falando que a gente ia fazer uma interação, mas só eu que estou falando aqui, né? Vocês tratem de falar alguma coisa também, tá? É uma conversa entre amigas, é um chá entre amigas, mas só eu que estou falando, tá, querida? Então, a palavra-chave ainda, eu não sei se... a palavra-chave... Não, Soninha. Vai sair... Soninha, tenha bom ânimo, Soninha, Uau. Vamos. Elias redobrou o ânimo e continuou. Amém? Amém. Palavra-chave, queridas. Então, aqui dentro desse contexto que eu estou falando para vocês, eu tiro 3 lições para nós, para todas nós, né? E espero que vocês concordem com isso e depois compartilhem o que vocês entendem. O que eu vejo, né? Numa situação difícil e desconfortável, como aconteceu com Elias, nós podemos ter 2 reações. São 2 poderes que estão ali. Ou você enfrenta, né, e se fortalece, e aí você sai dessa situação mais fortalecida, que foi o caso da primeira vez que ele estava lá que ele foi alimentado pelos corvos, que ele estava lá passando fome, sem água na terra. O que aconteceu com Elias? Ele saiu dessa situação muito mais forte. E ele foi até lá e ainda enfrentou todos aqueles falsos profetas. Mas, infelizmente, da segunda vez, ele já não agiu assim. O que aconteceu ele? Eu creio assim, ele deve ter ficado frustrado, porque ele pensou, agora que eu já matei todos esses profetas aí, não tenho mais problema, não vou ter que enfrentar mais nem nada, todo mundo vê que Deus é todo poderoso. Mas não foi assim. Ainda Jezabel, ela não se rendeu. E para ele aquilo deve ter sido frustrante. E foi aí que entrou o medo e a decepção. E ele, de vez e o que aconteceu? Ele perdeu o que ele perdeu? O ânimo. O ânimo. As meninas daqui não estão. Então, o Elias, ele perdeu o ânimo, queridos. E é isso que não pode acontecer conosco. Numa situação de pandemia, de crise, né, numa situação de quarentena, nós não podemos perder o ânimo. Porque as tempestades vão vir, os terremotos vão vir, mas nós precisamos estar animadas. Né, animadas, porque isso vai nos fortalecer, vai fazer com que nós sigamos em frente e enfrentemos as dificuldades que vão vir, né? E é claro, queridos, de Deus, né? Então esse é o primeiro ponto, nós não podemos perder o ânimo. E o segundo ponto que eu vejo aqui, ele se isolou. Então o isolamento de Deus e das pessoas é muito prejudicial nesse momento.
nós não podemos ficar isoladas. Porque o que acontece? Quando você está sozinho, você fica fraco. Você fica à mercê dos seus pensamentos contrários, dos seus medos, né, das suas inseguranças. E principalmente quando você não fica longe de Deus, que nem eu falei. Você não consegue orar, você não consegue ler a palavra. Aí você vai falar assim, mas eu não estou conseguindo, como é que eu vou fazer? Ué, olha aí. Nós temos o celular. Gente, que ferramenta maravilhosa hoje. Nós podemos colocar um louvor, colocar a Bíblia, né? A gente pode estar... Você não precisa de ler, você fica ouvindo. E isso já vai alimentando o seu espírito. Então, assim, é uma solução, não é? Outra coisa, você disse assim, mas eu falei de isolamento, mas nós estamos isolados. Não, nós estamos isolados fisicamente. Mas nós não estamos isolados com a boca... com os ouvidos, com os olhos. A ferramenta, mais uma vez eu cito o celular. Hoje nós falamos no WhatsApp por vídeo, né? A gente enxerga, né? Por vídeo, a gente enxerga a pessoa, né? A gente também tem as nossas lives, tanta informação. Então, assim, nós ficamos isoladas se nós quisermos, porque a gente tem muitas maneiras da gente não se isolar. E outra coisa, queridos, quando vocês sentirem que vocês não estão conseguindo, o que você faz? Procura uma amiga de oração, né? Uma amiga que você possa desabafar. E isso ajuda demais, porque só a gente falar, a gente já é curada. E aí, olha, nós estamos aqui nos oferecendo para ser esse ouvido, para ser essa amiga de vocês. Estamos aqui, é um dos nossos papéis. Nós estamos aqui, assim, vocês se sintam à vontade para nos procurar. E então, é o segundo ponto, que foi o isolamento de Deus e das pessoas, para que a gente não perca... Amém. Então, amados, e o terceiro ponto... Depois. Então, aqui o pessoal aqui da sonoplastia aqui fica dando pitaco aqui, me atrapalhando. Então, queridas, o terceiro ponto que eu tiro aqui é deixar de ouvir e principalmente de obedecer a Deus. Porque nesses momentos que nós estamos assim, passando por essas dificuldades, a gente não pode deixar de ouvir a Deus. E nem de deixar de obedecer. Porque ouvir, a gente às vezes até ouve, né? Vem uma mensagem, vem uma palavra, né? Alguém te traz uma palavra de ânimo, de conforto, mas aí o que você faz? Você não obedece. Agora, uma coisa que a gente viu que Elias, ele falhou. Né, no isolamento, ele se isolou, falhou também no ânimo, mas uma coisa ele não falhou. Ele não falhou em ouvir a Deus e em obedecer. Porque quando, né, veio a palavra de Deus, né, quando ele ouviu o que Deus queria dele, na hora, queridas, ele se levantou e obedeceu e foi. E aí a gente vê, né, que através disso, como Deus usou a vida dele, né, como eu disse, né, ele foi até lá, ele novamente enfrenta, né, Deus manda ele ungir o rei da Síria, olha só, ele foi lá, ungiu, ele foi, nesse momento que ele sai, ele volta e vai ungir o rei da Síria. Então, olha como ele foi usado, né, e também, como eu disse, né, ele vai lá e dá uma profecia sobre a morte dela. E outra coisa, olha que maravilha. Ele queria o quê? Queria morrer, não é? Ele não queria morrer? Queria morrer? Não. Ele pediu para morrer. Ele pediu a morte. E sabe o que aconteceu? Ele não passou pela morte física. Não foi, não é? Ele foi levado, diz que ele foi levado ao céu numa carruagem de fogo. Gente, olha que plano de Deus que tinha para a vida dele. E como eu falei no começo, ele era um homem como nós, simples. E se Deus usou esse homem, ele pode usar cada uma de nós, né? Da mesma maneira. Então, amadas, nesse contexto todo que eu falei, né, nós estamos aqui interagindo, eu queria que as meninas falassem alguma coisa, como que foi, né, nesse período, né, como é que fala, de vocês estarem confinadas, né, se houve tempestade, se houve terremoto,
E se você ouviu a voz de Deus, se você também passou por essa fase de querer ficar isolada. Então, queria que vocês alguém quer compartilhar comigo? Quer, Aline? Ah, a Aline vai compartilhar. Ainda bem que tem uma ajudante aqui, né? E olha, gente, a palavra-chave é para vocês escreverem quando o louvor começar, tá bom? Já tá? Bom, então, queridas, olha, já mudou. Então, já estão... Tá, então vocês já podem colocar no chat a palavra-chave dessa tarde. Então, ó, estão me dizendo aqui, tem muita gente acertando. Oh, que bom. Gente, tem muita gente nos assistindo? Mandar um tchauzinho. Ô, meninas, tudo de bom? Beleza? Que saudade de vocês, viu? Homem, querido, hoje está aberto para os homens também. Aline, a gente está aqui brincando, gente, mas é um momento assim, muito de reflexão mesmo. Que as nossas reflexões aqui, né, que o que nós estamos falando, sirva para vocês também de ânimo nesse dia, né, nesses momentos, porque nós estamos saindo da quarentena, né? Estamos saindo nesse momento, mas vocês não acreditam. Eu acho que a fase pior está acontecendo agora, porque muita gente, na realidade, parece que a crise, né, a tempestade está chegando agora. Então, nós queremos deixar essa palavra de ânimo para vocês. Shalom, igreja, mulheres amadas. Eu tenho 2 momentos para compartilhar com vocês. O primeiro, eu acho que a maioria sabe, que eu acabei de ganhar bebê. Ela vai fazer 5 meses. E quando eu engravidei, eu planejei retornar ao trabalho com 30 dias pós-parto. E assim foi, com 33 dias de parto, eu estava lá trabalhando novamente, eu tenho um salão de beleza, e tudo indo bem, e de repente veio a pandemia. Eu fiquei desesperada. E aí Deus falava para mim, calma, eu estou no controle de todas as coisas, eu nunca te desamparei. E eu falei, meu Deus, mas eu aqui acabei de ganhar bebê, dei entrada no auxílio maternidade, o auxílio maternidade não saiu, e eu tenho as contas para pagar, e eu tenho o aluguel do estabelecimento para pagar, e aquele desespero, e Deus falava em todo o tempo, mantenha calma, eu estou no controle de todas as coisas. E eu falei, amém, Senhor, eu confio. E aí esse processo de pandemia começou, e graças a Deus, Ele supriu todas as minhas necessidades. Eu consegui honrar todos os meus compromissos financeiros, e senti paz, e Deus me honrou. E aí eu pensei, tá tudo perfeito, né? Pandemia tá acabando, mas não acaba. E aí veio o meu outro terremoto. O salão de beleza sou eu e mais 2 sócias. Então a gente dividia todas as despesas e estava tudo maravilhoso. E aí uma das minhas sócias deu a notícia que estava indo embora de Campinas, que o marido tinha sido promovido e que ela estava mudando para Ribeirão Preto. Aí veio um balde de água fria. Eu falei, meu Deus, era tantos planos, era tantas metas para 2020, eu tinha planejado tantas coisas, quando a Maria Elisa estivesse um pouquinho maior, a gente ia fazer isso, ia fazer aquilo, e agora ela está indo embora. Eu falei, Senhor, onde eu vou trabalhar? O que eu vou fazer? As despesas do salão aqui são altas e dividindo por 2 pessoas é muito difícil. E aí eu falei, eu vou ser dona de casa. Acabou. E o salão fechado, sem movimento, auxílio maternidade acabou. Eu falei, Senhor, acabou. Vou voltar a distribuir currículo, vou trabalhar na área administrativa de novo, porque eu não tenho o que fazer. Como que eu vou conseguir, né? E aí, mais uma vez, no mesmo dia que eu recebi a notícia que ela estava indo embora, que a gente ia ter que fechar, na hora do almoço, Deus já, mais uma vez, estava lá me honrando com uma casa, onde eu tenho a disponibilidade de trabalhar, que é separada. Eu consigo montar o meu estabelecimento na frente e morar no fundo. As despesas muito menor do que era antigamente. Do lado da igreja. Com um quintal enorme para fazer muito churrasco com os jovens e com as mulheradas da igreja. E eu louvo a Deus, porque eu
estou sem ir à igreja, no templo físico, né? Desde janeiro, quando a bebê nasceu. E por diversos momentos eu pensei em desanimar, mas a Soninha sempre ali presente, a Bia sempre presente, a Maria, que não está aqui agora, mas também sempre presente. Eu não, em momento algum, eu me senti desamparada pelas irmãs. Realmente são mulheres amadas. Deus sempre colocou pessoas para me ajudar, para me incentivar, porque acho que quem ganha bebê sabe, né, que às vezes aquele momento que você está lá sozinha, não tem ninguém, aí chega a pandemia, que você fica mais sozinha do que o normal. Mas eu sempre me senti muito amada pelas irmãs aqui, pela igreja, e por Deus, porque o que Deus fez comigo, a oportunidade, a porta que se abriu, da forma que foi, que tudo aconteceu, eu não consigo não imaginar que não tenha sido Deus. Foi realmente um propósito de Deus, o Senhor é fiel, e Ele me honrou, e eu louvo a Deus por isso. Então, amadas, quando eu estava aqui meditando na palavra de Elias, a pessoa que veio ao meu pensamento foi a Aline, porque eu lembro que quando eu fui no salão, eu fui num dia, né, ela me atendeu lá, tal, né, nós conversamos, e aí no dia seguinte eu vejo a notícia e falei, mas Aline, você estava assim ontem, hoje está assim? Aí ela começou a contar, eu falei, mas Aline, olha que bênção de Deus na tua vida. Aí eu falei, não, essa daí foi uma tempestade e um furacão mesmo, um terremoto mesmo, né, que passou, mas na hora, né, ela ouviu, a brisa do Senhor veio, né, glórias a Deus. E assim, eu acho que, queridas, com muitos de nós, né, claro que cada uma tem as suas, cada uma de nós tem as suas experiências, né, cada de nós tem as suas lutas internas, né? A Aline é na parte financeira, mas outros são na parte de relacionamento, né? Emocional. Outros têm problemas de relacionamentos sérios, né? Na família. E aí a gente se vê sozinha muitas vezes, né? Mas Deus, queridos, vocês não estão sozinha, né? E o importante, sempre busquem, né? Um conforto, um ânimo nas pessoas e na palavra do Senhor, principalmente primeiro, né? E eu não sei, a Bia também tem alguma coisa para compartilhar, Bia? Porque cada uma de nós tem alguma realidade, né? Boa tarde, meninas, mulheres amadas. Eu tenho visto realmente o cuidado de Deus e realmente assim, como eu não parei de trabalhar, não tive esse completo isolamento. Então, nessa parte, para mim, a vida continuou, a não ser realmente o isolamento por conta da igreja, né, de não poder ver as pessoas dessa forma. Mas eu tenho visto desde o princípio o cuidado de Deus com muitas pessoas às nossas voltas, porque eu tenho tentado realmente assim, todo momento não desanimar, que é ter o ânimo mesmo e tentar ser como Paulo, ser feliz em qualquer circunstância, em qualquer situação e poder ajudar as pessoas. E no meu trabalho, 3 pessoas já foram testado positivo, e mesmo assim, a gente percebe, o dono da empresa foi testado positivo, e a gente sempre naquele medo das coisas acontecerem, de repente ter que fechar tudo, de repente sem saber como seria o futuro mediante tudo o que está acontecendo. E uma das coisas que me trouxe à memória, lendo e meditando na palavra, justamente sobre isso, sobre não desanimar, sobre saber que Deus está ali presente, sobre obedecer a Deus, foi me lembrar que há exatos ontem fez 2 anos que eu estou nesse emprego. E quando eu saí do antigo, muitas pessoas estavam, quando eu dei o testemunho, que eu obedeci a Deus e saí do antigo emprego, fiquei um tempo desempregada até encontrar esse emprego, que é o que eu gosto de fazer, que é o que me faz feliz em fazer, mesmo mediante algumas circunstâncias que acontecem na empresa, mas é o que eu amo fazer. E eu comecei a me lembrar que hoje, se eu não tivesse obedecido a Deus também, além de muitas coisas que mudaram na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida financeira, hoje, a parte principalmente de comércio, quem vê a parte de comércio vê como está difícil essa parte. Então, hoje, eu vejo que quando lá atrás eu obedeci, muitas vezes eu não entendia porque Deus estava me falando assim, e eu
às vezes lutava, até falava assim, mas Senhor, tá tão bom as circunstâncias assim financeiras, mas tinham outras que ele dizia para mim, mas existem outras que eu ainda vou te honrar e né, em outras áreas. E hoje eu vejo esse cuidado de Deus, porque a empresa está lá, nós estamos trabalhando, não tivemos que fechar, e Deus tem cuidado de todos nós, e com esse tempo a gente procura cada vez mais meditar a palavra, tentar sempre ser um pouco melhor em todas as circunstâncias. Então eu tenho realmente só o que agradecer a Deus, porque eu não me sinto sozinha, principalmente porque saber que Deus está conosco. Então, ó, nós estamos aqui vendo, né, a realidade de cada uma aqui nesse período e tentando deixar esse ânimo, né, para cada um aqui. Maria, você tem alguma coisa para compartilhar? Sim. Tem? Imagina que a Maria não ia ter, né, Maria? Eu amo falar. Glória a Deus. A paz, queridas e queridos, né? Que eu vi lá ali no chat, viu a comunicação dos irmãos e das irmãs. Que Deus abençoe a cada uma, que o Espírito Santo toque em cada coração. A Soninha falou sobre Elias, né? Em Tiago 5:17, a palavra de Deus diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Quando a Soninha falou assim, Elias era simples como cada um de nós. Se nós formos estudar, Elias, ele usava roupa de pelos de, pode ser camelo, algum animal que tinha lá, mas era pelo. Ele não usava roupa como nós. Então, eu fui lá em João Batista, né, que usava roupa de pelo de camelo, né, e comia as coisas lá silvestres. Tudo bem. Então, ele era simples. Só que Elias tinha uma coisa, que cada uma de nós temos que ter. Ânimo, né? Ânimo e unção. Quando Elias falou assim, ó, tá lá no capítulo 17, sobre a minha palavra. Se Elias era simples, como a Soninha falou, como cada uma de nós, mas ele sabia a unção que ele tinha dentro dele, que vinha do alto, que é do Senhor, que é a que cada uma de nós temos. Então, sobre a minha palavra não vai chover. Vocês pensam que é fácil chegar diante de um rei? Acabe, ele conhecia a palavra, era do Senhor, mas aí o que aconteceu? Ele foi para o lado da Jezabel, a mulher dele. Então ele começou a adorar aos ídolos, né? A Baal, não é isso que está na palavra? Então ele foi para o caminho errado. Mas Elias de maneira nenhuma teve os altos debaixo dele como nós temos, mas ele nunca deixou de ouvir a voz do Senhor. Então ele fez isso com Acabe, não vai chover. Olha que palavra, irmãos, irmãs, né? Que unção que Elias tinha. E continua tendo, como a Soninha falou, que nós sabemos que ele foi, né, levado, né, por um carro, como diz a palavra, e um redemoinho. E aí onde eu quero chegar? Depois que tudo acontece, Elias fica 40 dias e 40 noites caminhando, meninas. Quem que ficou 40 dias e 40 noites em jejum? Vocês conhecem? São Jesus e Moisés, né? São 3 pessoas, três pessoas chaves, né? O Senhor a gente nem tem o que falar, né, de Jesus, né? Esse daí é o único, perfeito. Mas Elias era um homem, como o Tiago disse, né, sujeito a todos os sentimentos e as emoções como nós. Ele ficou 40 dias, vocês imaginam, 40 dias andando, jejuando e o Senhor falando. Então essa quarentena é para nós também andarmos, jejuarmos e buscarmos o Senhor. Bom, maravilha. Só que aí o Senhor manda ele para onde? Lá para uma viúva. Nós sabemos que hoje as viúvas têm pensão, né? Tem auxílio, né? Mas naquela época as viúvas seriam as mais simples, pobres e humildes. Não tinha nada. Imagina na cabeça de Elias, Senhor, eu acabei de fazer tudo isso, estou no deserto, agora eu vou para uma casa de uma viúva que não vai ter nem o que eu comer, eu vou desfalecer. Mas o Senhor falou para ele, vai. Ele obedeceu e foi. E depois o Senhor faz ele voltar para onde? Lá para Jezabel, né? Que esse nome, né, a gente nem pode pôr numa criança. Sabe o que eu iria falar? Sobre o nome de Elias. É um nome que ninguém, por favor. O nome nosso é identidade, meninas. Eu me chamo Maria, agraciada, né? Glória a Deus, sou o Senhor. Maravilhoso. Mas o nome de Elias, por incrível que pareça, o Senhor, como é que é? Eu escrevi, mas acho que eu perdi aqui, viu? Ao vivo é muito difícil. Elias significa só o Senhor é Deus. Por isso que quando cai fogo lá do céu,
todos se dobram de joelhos e falam bem alto, só o Senhor é Deus. Agora, você já imaginou chegar no cartório e colocar o nome de... Como você quer que ponha o nome do seu filho? Só o Senhor é Deus. Não, Elias, é o significado do nome de Elias. Mas todos reconheceram que só o Senhor é Deus. E aí, o que acontece? Elias enfrenta, mas ele enfrenta na unção do Senhor. E ele faz tudo isso, como a Soninha falou, poxa, fez tudo isso e depois ele teve medo. Por quê? Porque nós somos carne ainda, né? Nós temos o Espírito Santo, como a Soninha falou, nós temos os irmãos para nos ajudar, mas há situações em nossas vidas que nós temos medo, mas nós temos que orar, porque Elias orou, ele tinha a unção do Espírito Santo, ele tinha a unção de Deus, e ele orou, e o Senhor redobrou o ânimo dele, as forças dele, e ele continuou, né, a fazer a vontade do Senhor. Mas o que eu ganhei também com isso, com tudo isso dessa quarentena do Senhor nos colocar quietinhos no canto, é que primeiro o Senhor quer trabalhar em cada uma de nós. Cada um de nós. Primeiro ele trabalhou em Elias, no medo. Imagina quantas coisas não passavam pela cabeça de Elias naquela caverna. E agora, tudo que eu fiz, aí a Jezabel manda, né, se fosse hoje ela mandaria o WhatsApp, né? Ó, Elias, toma cuidado, viu? Vou te matar. Né? Mandava uma live, alguma coisa para ele. Mas naquela época ela mandou eu não lembro o nome do moço, mandou lá para falar para Elias, ó, se cuida, viu? Ela vai te matar. Como você fez com os profetas dela, ela vai fazer com você também. Elias não podia falar assim para ele, não, mas eu fiz na unção do Senhor. É o Senhor que está comigo. Fala para ela que eu não vou morrer, não. Não, ele teve medo, porque há situações que o Senhor até permite termos medo para provarmos em quem nós estamos confiando. Se é no Senhor, se é em homem, se é em política, se é no regime, não seja no que for. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Então, Ele trabalha em nós para que nós possamos trabalhar na vida dos outros. Então, primeiro, Ele transforma o nosso ser, nosso caráter, tira o medo da gente, trabalha na nossa preocupação, na nossa ansiedade, para depois a gente poder falar para os outros. Como que a Aline podia dar um testemunho desse se ela não tivesse passado por essa situação? Né? Porque falar de conhecimento, nós podemos falar, o Senhor é bom, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas na hora que nós provamos verdadeiramente, na situação, que falta alguma coisa, que nós temos medo, que nós temos dificuldades, que a situação aperta, é onde o Senhor fala, você não falou que eu sou o teu Deus? Eu não sou o teu Deus? Eu não estou contigo? Eu não te fortaleço? E aí? Então, é nesse momento, eu creio sim, não é bom caverna para ninguém, mas às vezes é necessário uma caverninha, uma quarentena, um lugarzinho assim a sós com o Senhor para saber verdadeiramente qual é o Deus que nós temos buscado, qual é o Deus que nós temos servido, em quem nós temos confiado, naquele que pode todas as coisas aqui, ó, naquele que é autor e consumador da nossa fé, ou nós temos esperado, eu vou esperar na Soninha, né? Ela ora por mim. Ai, ora por mim, tá, Soninha? Estou numa situação. Ora por mim, meninas. Elas oram, amém. Mas e eu? Dobro o meu joelho, me humilho na presença do Senhor e falo, Senhor, sou pó, sou cinza, preciso de Ti, preciso do ânimo. Senhor, redobra o meu ânimo, me dá força, coragem para prosseguir nessa situação. E o Senhor é fiel e poderoso para nos ajudar. Elias, ele orava. Gente, eu não sei agora onde é que está, né? Porque aqui está tudo ao vivo, é uma benção, né? Eu sei que está aqui, na palavra, que Elias, ele orou incessantemente, ele orou fervorosamente, ele orou, ele buscou, ele não ficou só, né? O fulano vai orar, não, ele orou, ele buscou. Então, amém, que nós possamos, amém? Amém? Que nós possamos ser, hoje, as Elias, né? Que aqui nós somos mulheres, mas tem os irmãos, os Elias de hoje. Vamos buscar o Senhor, vamos ser fervorosos no Senhor. Se é necessário ficar quietinho, vamos ficar mais com o Senhor. E só a última coisinha para fechar, que eu achei lindo, é que Elias, ele foi sustentado com o alimento do céu. Alguém aqui já comeu comida de anjo? Não, né? Eu fiquei imaginando quando eu estava lendo, eu falei assim, Senhor, deve ser a comida mais gostosa do mundo. Nem o Masterchef do mundo inteiro não faz aquela comida, porque Elias dobrou o ânimo, né? Ele comeu, redobrou o ânimo e continuou a jornada. Então, nós somos privilegiados, porque nós temos, eu falo a comida dos anjos, mas nós temos a comida do Senhor, perfeito. Ele é a verdadeira comida. É dos anjos, né? É do eterno. Então, é melhor ainda que dos anjos, né, anjos? Amém? Então, assim, nós temos essa comida, nós temos essa bebida. O próprio Senhor Jesus Cristo, dentro de cada uma de nós, nos fortalece e nos sustenta. Amém? Bem, queridos, né? Nós estamos já, nosso chá já está avançado, né? Está na hora da gente quase terminar, mas a gente vai chamar, nós queremos deixar para vocês um louvor muito especial de uma das nossas amigas daqui do chá,
Cadê a Miki? E esse louvor aqui é muito especial para mim, né? E vocês vão ver por quê, porque tem tudo a ver mesmo com esse tema. Enquanto isso, a gente vai fazer o sorteio. Vocês ainda têm tempo de escrever mais um pouquinho, né? E a palavra-chave, vocês sabem qual que é? Sabe qual que é? Ânimo, ânimo. Então, nós estamos aqui. Então, nós vamos deixar a Miki agora no louvor, que esse louvor também fale com vocês, que tudo que nós falamos aqui verdadeiramente venha para levantar, né, a cada uma de vocês na sua necessidade, né? Eu sei que cada uma de nós tem as suas lutas, mas eu sei que você não está só, né? Como foi o nosso tema. Amém. E a nossa apóstola fala, né, que o Senhor, em sua economia divina, não nos permite experiências desnecessárias. Então, acredito que tudo aquilo que foi falado, as experiências aqui compartilhadas, venham trazer para nós um crescimento. E que você que está ouvindo seja abençoado e abençoada por mais um momento que é o louvor. Amém? Amém. Cuidar de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, Ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu altura certa pro pássaro voar, fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos faz bem. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo.
E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Amém. Você é especial para o Senhor. Aleluia. Que lindo, né, queridas? Que lindo. Deus é maravilhoso. E Ele cuida de nós, né? Então, nesse momento, a gente já tá encerrando, mas a gente vai fazer, então, deixar uma lembrancinha para vocês que participou conosco, vocês que estiveram juntos, né? Eu quero agradecer de novo ao Mateus e ao Ezequiel. Obrigado, queridos. Sem vocês a gente nem ia conseguir. E eu sei que eles podiam estar em vários lugares melhores, mas eles estão aqui nos ajudando. E quem que vai sortear? Bia vai sortear? Só um minutinho, tá? Queridas, obrigada, viu? Que tenham ânimo. Quantos nós vamos sortear? Quanto? 3. Ah, Liliane! Êêê! Beijo, Liliane, saudades, viu? Apesar que eu te vi ontem no vídeo, Deus abençoe. Liliane Abreu. Tá de lembrancinha? Liliane Abreu, tá aqui, eu aguardo aqui. Quem mais? Adriana Rodrigues. Oi, Adriana, obrigada, viu? Beijo para você. Quem mais? Mais esse? Tem mais um? Pega mais um, então. A Vera Ritone. Ô, Vera, Deus abençoe você. Saudades, querida. Tem mais um. Olha, tá dobrando aqui, tá multiplicando. Acabou? Tem mais. Olha, tem mais um. Olha aqui, queridas, que bênção. Maria do Socorro, Campos de Souza. Maria do Socorro, Campos de Souza. Uau, quem que é Maria do Socorro Campos de Souza? Ah, vamos sortear outro porque está aqui. Vamos sortear. Como é que a Maria colocou? É que o nome dela... Andréia Prates. Andréia, Deus abençoe, queridas. Andréia. Agora é o último, né? Agora é o último. Olha, gente, sacolinha da Eudora. Oh! Cheirosinho. Mamãe do Ezequiel. Olha, pastora Georgina. Êêê! Glória a Deus. Bem, queridas, nós estamos então encerrando, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer deixar alguma mensagem? Ânimo, né? Então, amadas, que o nosso chá, agora o nosso chá das amigas está terminando, que vocês tenham sido tão abençoadas como nós fomos aqui, e que essa palavra de hoje venha trazer para vocês, seja para vocês, né, uma palavra de estímulo, né, de ânimo, de motivação, e que vocês, no meio dessa... não vou falar que ninguém aqui está na caverna, né? Mas nós aqui no meio das circunstâncias difíceis, nós estejamos certas de que você não está sozinha. Deus está com cada uma de nós. Que vocês possam se acalmar, deixa o terremoto, deixa as tempestades e para você ouvir a voz do Senhor. E a voz do Senhor é suave, mansa e sempre vai trazer um conforto e uma solução. Em nome de Jesus. Amadas, Deus abençoe a todas.